Santo anjo do Senhor, zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Podemos sentar. Vira para o irmão do seu lado e diga que Deus te abençoe. Você é muito especial. Amém. Você que está em casa também é muito especial. E como um amigo não mente para o outro, né? Nós tínhamos chamado um pregador para vir hoje e faltava. O Tiago começou a oração inicial. Ele mandou uma mensagem: não vai dar para ir, que ele está em outro retiro. Ele não conseguiu chegar. E aí eu falei: ai meu Deus do céu, e agora? Aí sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que uma vez eu fui passar o ano novo. Eu estava com a Elia, a gente estava junto lá no São Lourenço. São Lourenço, né? A gente foi passar o ano novo lá em São Lourenço. E aí, naquele mesmo ano que eu fui passar o ano novo lá, a minha irmã tinha ido para a praia, aqui em Peruíbe, junto com uns amigos. Aí ela estava na praia lá, tal. Ela estava na casa, alugou a casa e foi para a praia. Quando ela voltou, limparam a casa, roubaram tudo. Nesse intervalo que eles foram da casa para a praia, entraram e roubaram tudo. E aí a gente ficou meio traumatizado, né? Falei: pô, não vamos passar por isso. E nós estávamos num grupo grande. E lá em São Lourenço, a missa tinha 2 horários. A missa tinha a missa das 7 e das 9. Acho que é algo assim, né? Ô Dan, vou pedir para segurar ele só um pouquinho aqui, por favor, tá? E aí a gente estava. O que a gente fez? A gente falou assim: então vamos fazer o seguinte, vamos dividir. Vai um grupo agora às 5 horas e o outro grupo fica tomando conta da casa aqui. Depois o outro grupo vai. E aí eu só fui levar as meninas. Eu estava dirigindo, né? Aí eu estava de short, a gente estava na piscina. Eu estava de short, coloquei uma camiseta, fui dirigir para levá-las na missa, porque elas iam na missa das 5 e depois a gente ia na missa das 7. Quando eu cheguei lá na missa, parei o carro, eu só fui fazer uma oração. A igreja estava cheia, eu só fui fazer uma oração. Quando o padre me viu, a galera estava de testemunha, o padre: Sidney, que bom que você está aqui, não tem ninguém para tocar na missa. Aí eu: não tem condição. Ele: não tem ninguém para tocar. Missa de Natal, gente. Eu estava de bermuda e chinelo. Aí o padre falou: não, você vai ficar. Eu falei: padre, mas como é que eu vou tocar desse jeito? Você está doido? Eu só vim trazer as meninas, vou voltar para tomar um banho e vou vir na missa das 7. Ele: não tem ninguém, você não entendeu. Vai que eu estou mandando. Aí não dá, né? Mandando não dá. E quando ele estava só pedindo, eu tentei argumentar, mas uma ordem sacerdotal, eu tive que ir. E aí eu fui. Aí sabe o que eu fiz? Eu coloquei um monte de cadeira na frente assim, para ninguém ver as minhas situações baixas aqui, né? Porque eu estava muito envergonhado. Aí eu toquei na missa inteira, com muita vergonha. E aí quando eu terminei, bem na hora da comunhão, o padre aqui, ó, para ajudar ainda, eu estou aqui, quer dizer, eu estou lá e ele aqui. Aí ele: vem comungar. Eu falei: não vou. Aí eu falei: aí já é sacanagem, né? Não vou. Aí ele mandou um ministro até mim lá. Aí eu comunguei com muita vergonha e me sentindo muito mal. Quando eu fui na missa, o padre chegou em mim, colocou a mão no meu ombro assim e falou: deixa eu te falar uma coisa, estejais sempre pronto. Eu nunca mais esqueci disso. Tem que estar sempre pronto. Deus não vai escolher o dia e a hora. E aí nunca mais eu fui de bermuda para a igreja nenhuma. Vai que chega lá, alguém me chama para cantar ou para fazer alguma coisa. Nunca mais, eu aprendi. Aí na hora que o Tiago estava fazendo oração aqui, eu falei: meu Deus, o pregador não vem. Aí eu ouvi a voz do padre: estejais sempre pronto. Aí eu falei: meu Deus, o que eu vou falar para esse povo? Aí eu peguei a passagem bíblica que eu mandei para o pregador. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Quem não trouxe a Bíblia, levanta a mão.
Levanta bem alto. Você vai fazer um propósito comigo agora. Fica a mão erguida. Porque nós participamos do Cerco de Jericó, não participamos? E nós vamos continuar do mesmo jeito. Nós vamos fazer um propósito. Nunca mais você vem sem Bíblia. Porque depois da escovada que a gente tomou do Padre Roberto, quem estava aqui no cerco? Levanta a mão. Lembra da escovada que ele deu na gente? E nós vamos continuar não aprendendo? Então a partir da semana que vem você vai trazer a Bíblia, amém? Então levanta a mão. Senhor, é a última vez que eu venho no grupo de oração sem a Bíblia. Então agora você aplaude o Senhor. Pronto. E eu tenho que aplaudir também, porque eu esqueci a minha Bíblia em casa, peguei a da Laura. Esqueci a minha e peguei a da Laura. A Laura está sem Bíblia por causa de mim. Amém. Tempo e pronto. Porque eu fiquei pensando muito, quando eu fui mandar o tema para o pregador. Quem estava no retiro aqui semana passada, levanta a mão para mim, só para mim ter uma noção. Levanta bem alto quem estava no retiro aqui. Os que não estavam, não tem problema não, tá? É só para mim saber. Porque nós tivemos um retiro semana passada de cura e imersão, cura e libertação. Durante todo o retiro, eu não ministrei, não fiz nenhuma pregação, não conduzi, mas em alguns momentos que eu tive a oportunidade de pegar o microfone, eu lembrei algumas coisas. E não é só por causa do imersão. Presta atenção aqui, igreja. Nós precisamos mudar o nosso posicionamento. A gente está vivendo como pedintes. Quando que a gente vai crescer no Senhor? Quando daremos passos significativos para a graça de Deus? Quando? Eu estava tendo uma reunião com os meninos ali, uns amigos, e eu vou usar o exemplo deles aqui, que eles vão na academia. Aí eu falava com eles assim: você tem a mesma disciplina com o seu espírito que você tem com o seu corpo? Eles mesmos disseram: não. E por que não? Eu essa semana estava brincando com os amigos. Quem aqui nasceu de parto normal? Levanta a mão, quem nasceu de parto normal? Eu nasci de parto normal. Fui o único filho da minha mãe nascido de parto normal. Eu tenho uma trinca na cabeça aqui. Eu tenho um buraco na cabeça. Quem tem um buraco na cabeça também aqui? Só eu? Eu tenho um buraco. Porque antigamente, quando as mulheres não aguentavam ter neném, perdia a força, o que eles faziam? Eles enfiavam um ferro que chamaram de fospe, não é isso? E puxava na marra, não é? Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, e eu falei: cara, eu sou o primogênito da minha mãe. Eu sou o filho homem, primogênito. Se eu fosse judeu, eu seria o filho da unção. Porque o primeiro filho primogênito do sexo masculino era o filho da bênção. Como eu não sou judeu, sou cristão, eu só fiquei com o filho da bênção mesmo. E eu brincando com ele, falei: cara, lá do ventre da minha mãe eu já sabia que era de Jesus. Ele: por quê? Porque eu não queria nascer. Ele: como assim? Eu estava lá na barriga ouvindo: o meu reino não é deste mundo. E eu não queria sair. O mestre teve que puxar, senão eu não vinha. Porque o meu reino não é deste mundo. Quem falou? Quem falou isso? Quem falou isso? Jesus disse que o reino dele não é deste. E nós estamos colhendo coisas somente deste mundo. Estamos nos preocupando somente com as coisas deste, valorizando as coisas deste mundo. Mas também tem um meio termo. Eu não posso também ser um relaxado com as coisas deste mundo que Ele me deu para tomar conta. Não, eu preciso tomar conta. Só que elas não podem ocupar um lugar de idolatria. O nosso grande problema é que a gente não entendeu que Deus deu tudo isso para a gente. A própria palavra dele diz o quê? Que vocês devem colher o melhor desta terra. Ele só pediu uma coisa: não coloquem essas coisas no meu lugar. Porque Deus é um Deus ciumento. Repete comigo: Deus é um Deus ciumento. Ele não divide a glória dele com ninguém. Gente, eu brinco, a minha esposa, a Gabriela, eu tenho uma mania de... Eu zoo muito a Gabriela em casa, né? Às vezes a Gabriela está lá no quarto, aí muitas vezes eu até esqueço. Eu deixo meu celular assim, às vezes lá perto dela, e eu fico lá na cozinha, tipo assim: tá bom, amor, depois eu te ligo, beijo. Aí ela vem: com quem está falando? Falei: falando com quem? Tá doida, mulher? O meu celular tá lá na sala. Ela: ah, tá, desculpa.
Tudo isso para quê? Para pirraçá-la. Aí sempre ela termina assim: você não tem que falar assim com ninguém, você é só meu. Eu acho que Deus deve falar a mesma coisa para a gente, porque Deus é ciumento. Ele deve falar assim: por que você está dando tanta atenção para isso? Você é meu, eu não divido você com ninguém. Mas Senhor, eu amo muito isso daqui. Ele: não, você tem que amar somente a mim, me coloque em primeiro lugar. E aonde começa o sofrimento na nossa vida, vamos ser sinceros? Quando a gente coloca outra coisa neste lugar que era só para ele ficar, começa o sofrimento. Você pode colocar, quem é mãe aqui, levanta a mão. Você pode colocar o seu filho lá que você vai sofrer. Experimenta colocar o teu filho no lugar que é somente Deus, você vai sofrer. Eu já fui logo apelando, porque para mim não existe um amor mais fiel do que o amor de uma mãe. Não existe. Aqui na terra, o limite que nós chegamos de amor é amor que uma mãe tem pelo filho. Esqueça. Depois disso, para você ver que nem chega perto do amor de Deus. Mas aqui o amor humano para mim é o maior. Vocês concordam? Ponto. Então se você colocar o seu filho lá no lugar de Deus, você vai estar sofrendo. Mas como a gente está frouxo. Eu fiquei quietinho no retiro, todo mundo perguntava: o que você tem? Você está triste? Está triste? Eu: não estou triste. Eu estou observando o meu povo. Quando eu digo meu povo, não digo os servos do Levanta-te, não. Eu digo o povo. Estou observando o povo. Por diversas vezes no retiro eu fiquei pensando assim: se tivesse sido um retiro de catequese, será que teria tanta gente aqui? Aí eu fiquei olhando assim: será? Porque a gente está correndo atrás de cura e libertação o tempo inteiro. Vocês percebem como o cerco enche? O cerco de Jericó, como é que estava lotado? Você consegue ver o mesmo número de pessoas aqui hoje? Sabe o que eu lembro? Dos 10 leprosos. Vieram pedir a cura para o Senhor. Quero a cura. Aí o Senhor deu, aí depois foi embora. Não volta. E eu lembro também do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dai-nos. Não dai-nos essa semana. Está escrito assim? Dai-nos essa semana? O pão nosso de cada dia dai-nos esse mês? Dai-nos esse ano? Está escrito assim? Está como? Dai-nos. Por que isso? Relacionamento diário. E eu falei uma coisa no retiro que a Gabriela depois chegou em casa e falou: da onde você tirou isso? Eu falei: foi Deus. Que eu falei assim: todo milagre que Jesus fez foi momentâneo e passageiro. Por isso que eu não quero me relacionar com Ele por conta de milagres. Eu não quero me relacionar com Ele por causa de cura. Não quero, porque todos os milagres que Ele fez, todas as curas que Ele fez foram passageiras e momentâneas. Não foram para sempre. Ele ressuscitou um morto, o morto morreu de novo. Se o meu relacionamento com Ele fosse feito só pela aquele dia que Ele libertou, que Ele fez Lázaro levantar e viver, e acabar o meu relacionamento na segunda morte, porque Lázaro morreu de novo. Ele curou a mulher hemorrágica, e a mulher parou de ter sangue, de menstruar. Parou. O que ela queria, ela não recebeu, igreja? Sim ou não? E essa mulher está onde? Na 25 de março? Ela mora onde? Em Paris? Onde ela mora? Ela morreu. Ela não foi curada da hemorragia? Foi. Mas morreu de outra coisa. Infarto, não sei, ela morreu. Passageiro. O meu relacionamento com Ele não pode ser entre cura e libertação, porque se Ele não cura e não liberta, o meu relacionamento com Ele acaba. O meu relacionamento com Ele tem que ser por aquilo que Ele é, não pelo que Ele faz. Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, me dá força. Eu não estou dizendo que vocês não têm que vir para um retiro de cura e libertação, que é isso? Se não fosse isso, a gente não faria. Mas eu fico preocupado, porque parece que é só isso que o povo de Deus quer.
Essa semana foi a semana inteirinha, um choramingo, e choramingando, ai, eu estou com isso, eu estou com aquilo, depois do retiro. Aí a frase que eu ouvi a semana inteira, porque o Reginaldo falou que até 7 dias depois, poderia ter isso, aquilo outro, e todo mundo que trazia essa frase, eu falei, mas o que mais ele disse? O que o pregador da manhã falou? Não lembro, porque nós estamos com a memória seletiva, guardamos só o que queremos e ponto. Deus manifestou a glória o tempo inteiro, derramou sua palavra sobre nós e foi curando. Eu até falei com os meninos da transmissão, porque nós não transmitimos nem gravamos nenhuma pregação do retiro e imersão, por entender que é um retiro que não convém, né, passar para ninguém. Mas quando terminou a palestra do Bruno de manhã, eu virei e falei, estou arrependido de não ter gravado essa pregação, porque eu queria ouvir tudo de novo. Mas ninguém falou da pregação do Bruno, ninguém citou uma passagem bíblica do que Deus transformou e derramou aquele lugar. A frase era, 7 dias depois eu posso ter enjoo, posso ter não sei o quê, posso ter não sei o quê, pronto. Essa é a verdade. Vivendo como um mendigo, como um pedinte, esquecendo da glória do Deus que falou, do Deus que ungiu, do Deus que levantou, de um Deus que curou, que santificou a igreja. Nós estamos esquecendo. Quando eu cheguei em casa na segunda-feira, vocês não sabem, mas eu tenho um problema muito sério de insônia. Eu tenho um problema, eu tenho lutando com isso há muitos anos. Eu não consigo dormir, eu tomo remédios, eu não durmo. O pessoal brinca, é porque você é ligado no 220. Quando foi segunda-feira, eu quase bati o carro na marginal de um sono que tomou conta de mim, que não era meu. Eu tive que parar o carro num shopping e dormir 40 minutos, porque eu não conseguia ficar acordado na segunda-feira. Quando deu 12h40, a minha esposa me liga. Quer dizer, eu ligo para a Gabriela. Tá tudo bem aí? Ela, não, estou deitada. Quando ela falou que estava deitada, eu já pensei, deu merda. Porque a Gabriela não deita nem para dormir de noite. Se ela pudesse lavar a casa e limpar as coisas de madrugada, ela faria. Ela não para. Quando ela falou que estava deitada, dormindo, eu vi que tem uma coisa estranha. Quando eu cheguei em casa à noite, ela estava deitada com uma febre altíssima, e a Isabela começou a dar diarreia, e eu com aquele sono que eu não controlava. Na hora eu lembrei, tem algo espiritual na minha casa. Na hora. Mas como eu não sou bunda mole, como eu não sou frouxo, como a minha casa não depende da autoridade eclesial e espiritual de ninguém que está aqui, só de Deus, eu chamei a minha esposa, clamamos juntos e começamos a clamar o sangue de Jesus. Naquela mesma hora, a minha casa foi sendo não precisei ligar para ninguém, não precisei choramingar para ninguém, porque eu sabia que existia ali um combate espiritual, mas maior que o combate é o Deus que eu e a minha casa servimos desde o dia que nos consagramos. E se existia algum mal ali, ele teria que cair por terra, não por causa de nós, e sim pelo Deus que habita naquele lugar. O povo de Deus precisa parar de ser frouxo, senão nós não vamos fazer mais cura de libertação, não vai ter imersão, não vai ter mais. Se para ficar esse monte de gente frouxa, choramingando depois e não entendendo aquilo que o espiritual estava fazendo. Aconteceu sim muita coisa no meio de nós. Essa semana todo mundo, sobrou para todo mundo, não foi? Foi enjoo. Eu não estou dizendo que não aconteceu, aconteceu, mas nós esquecemos, é isso que o demônio faz. Ele quer nos fazer esquecer do que Deus prometeu antes em nós. Quando a tentação vem, nós devemos abaixar o nosso joelho, correr a um sacerdote, clamar o sangue de Jesus e a presença da Virgem Maria. Ou a gente esqueceu que existe aqui um plano espiritual? Aqui está brincando com o quê? Veja bem, não volto a dizer, não estou dizendo que não aconteceu, aconteceu. Mas que povo frouxo. Ai, Laura. Ai, Tiago. Ai, Sidney. Por que não teve ai, Jesus? Ei,
vai guerrear no meu lugar. Eu não renunciei, porque foi isso que eu falei com o Senhor, porque eu sei que eu tenho compromisso com Ele, mas Ele também tem compromisso comigo. E eu falei com Ele, eu não renunciei, então vai guerrear por mim. Já olhei para São Miguel e falei, e aí? Vai deixar? Porque eu tenho uma imagem de São Miguel desse tamanho na minha casa. Eu olhei para a imagem e falei, e aí? Vai deixar? A mulher com febre, a filha, e aí? Lembra do salmo do meu casamento? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Na hora a mulher começou a levantar, a filha ficou boa. Não, é Deus. Sabe o que eu estou falando aqui, povo de Deus? Deixa de ser frouxo. Nós estamos colocando tudo na conta do diabo. Estão deixando o diabo reinar mais do que Deus. Tem uma história aqui que todo mundo conhece, que eu sempre uso. Nós fomos fazer um aprofundamento uma vez. O povo de lá voltou tudo arrebentado, tudo triste. As mães me ligavam e falavam, minha filha não dorme há 15 dias. Parece que o diabo tinha operado naquele lugar. Parece que tinha sido um retiro para Satanás. Todo mundo triste, todo mundo cabisbaixo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, é assim que a gente volta de quando a gente passa na tua presença? É assim que um filho tem que voltar depois da presença? Porque no imersão teve 2 momentos de adoração, não foi, Thiago? 2 momentos de adoração, no sábado e no domingo. 2 momentos de adoração, 2 momentos diante do Senhor. E aí na quarta-feira vem um enjoozinho, você arrega. Cadê a consagração à Nossa Senhora? Cadê aquela fé que vem das nossas entranhas? Nós estamos lidando com uma entidade que é o diabo, que já é um derrotado, automaticamente derrotado. Igreja, aprende, o diabo já é um derrotado, mas ele é um aproveitador e mentiroso. Ele se aproveita das brechas que nós demos. A palavra ministrada, a palavra exaltada. Eu estava vendo um momento que o Tiago fez lá em cima com a cruz, e quando ele ia em cada pessoa, era nítida a unção que o Senhor estava derramando sobre aquele lugar. Mas é isso que nós levamos. A lembrança vai ser essa. Igreja, cadê a exaltação da glória do Senhor, daquilo que Ele fez em nós? Cadê a cura e a libertação? Tem que vir na nossa mentalidade. A nossa mentalidade precisa ser curada. É ela que precisa ser transformada. E eu estava lendo 2 Coríntios, capítulo 12, que diz assim: importa que eu me glorie, o apóstolo Paulo dizendo, na verdade não convém. Passarei entretanto as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora no corpo, também não sei. Mas Deus o sabe. Eu sei que este homem, se no corpo ou se fora no corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis, que não é permitido ao homem repetir. Disse o homem: eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. Pois ainda que eu quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém me tenha em conta de mais do que vem a mim, ou ouve dizer de mim. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse a orgulho, foi-me dado um espinho na carne, o anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que apartasse de mim, mas Ele me disse: basta-te a minha graça,
porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Palavras do Senhor, graças a Deus. Basta-te a minha graça. Tem gente fraca aqui? Diga eu. Tem gente que se acha forte, né? Tem gente fraca aqui? É na fraqueza que se revela a força. É na fraqueza que nós vemos a força. Eu fiquei pensando e muitos dos irmãos que ficaram desesperados essa semana porque estavam fracos esqueceram da força. Perderam a oportunidade de fazer o que estava. É na minha fraqueza que se levanta a minha força. É na hora que as coisas não estão dando tudo certo que se levanta a força. É fácil ser de Deus com o ministério de música ao fundo, um intercessor preparado ali orando por você. Aí é fácil, né? E eu fui olhando para a minha fraqueza essa semana e falei, não, é agora. A oportunidade que eu estou tendo é agora de levantar a força que Deus colocou dentro de mim. É agora, é a hora da fé. Agora é a hora de exaltar. Agora é a hora de falar. Agora é a hora de testemunhar. E a oportunidade que eu tive de conversar com alguns irmãos essa semana, eu fiz questão de todos que vieram conversar comigo, que eles saíssem de perto de mim se sentindo as pessoas mais importantes do mundo. Mais importantes do mundo. Porque eles chegavam assim, ó. Passei mal a semana toda. Algumas coisas aconteceram. Eu, cadê a força de vocês? É que eu falei com fulano, falei com ciclano, mandou eu fazer isso. Até quando? Até quando? Eu falei com a Valéria, não foi, essa semana? Eu falei, Valéria, toma posse da espiritualidade. A sua espiritualidade é sua. Não depende de ninguém. Não entrega para ninguém. É sua. É o seu relacionamento. Nós temos relacionamento com o Senhor. Nós que somos católicos, então mais ainda, porque temos a Virgem Maria que nos auxilia num relacionamento. Mas na hora que vem a tempestade, eu estou com medo. Que medo de quê? Medo de quê? De quem? Igreja, você precisa ser folgado. Porque quem anda com Deus tira onda. Quem anda com Deus tira onda. Agora, quem jogou a espiritualidade na mão de outra pessoa, acontece uma coisinha, ai. Sabe quando eu estou falando isso para vocês? Porque eu cheguei segunda-feira choramingando lá perto do Padre Roberto. Lembra o Padre Roberto que veio aqui? O do óleo lá? Eu corri segunda-feira na casa dele, porque eu estava desesperado com o que estava acontecendo na minha casa. E o que eu estou falando para vocês foi o que ele falou para mim. Ele deixou eu falar, quando eu terminei, ele... Cadê aquele cara valente que estava ali, no dia do cerco? Cadê o cara que pegou o microfone ali, cantou, orou em línguas? Ali é fácil, né, o seu sem vergonha? Poder assim, ali é fácil.
protegido pela minha presença sacerdotal. Olha o que ele falou: protegido pela minha presença sacerdotal. É fácil orar em línguas, é fácil cantar, é fácil. Agora na sua noite escura, ele falou para mim assim: você é um irresponsável com a sua espiritualidade, ela é sua. O que você veio caçar aqui? Desse jeito foi o nível da conversa. O que você veio caçar aqui? Não, Padre, eu vim buscar o discernimento. Se você não tem discernimento, essa vida toda que você caminhou com Cristo, você pode pegar suas coisas e ir embora. Não vai ser uma conversa comigo que vai fazer você ter, não. Toma vergonha na tua cara e toma posse de tudo que Deus já fez. E lembra o que Deus fez. Porque quando dá tudo certo, vocês saem tudo felizes. Quando dá uma coisa errada, fica tudo mirrado assim. Cadê a quaresma de São Miguel? Onde nós colocamos a consagração que fizemos a Miguel? Onde colocamos a consagração à Virgem Maria? Onde? Num saco de lixo? Aonde, igreja? Que covardia é essa? Me ligou: Sidney, meu celular queimou. Será que foi alguma coisa espiritual? Eu falei: foi. O diabo, ele estava enfurecido com você. Aí ele foi e queimou seu telefone. Pronto. Será que a gente esqueceu que o diabo é um ser divino e vaidoso? Ele caiu por vaidade. Você acha que o diabo vai estragar seu celular? Falei para ele: claro que não. O diabo está rezando para você arrumar o celular, porque o celular está te roubando da presença de Deus. É o celular que te dá acesso à pornografia. É o celular que te dá acesso à fofoca. É o celular que tira você da presença de Deus. Você acha que o diabo está preocupado? Queimou seu celular? Tem um plano diabólico no céu para queimar celulares, sua anta. Está faltando inteligência para o povo. Estão brincando com o Senhor. Se for assim, não faremos mais imersão. Se nós não tomarmos posse do que Deus está fazendo, não faremos mais. Se nós não entendemos o que Ele realmente está levantando neste lugar, Ele está levantando uma legião de profetas, uma legião de pessoas que entenderam o processo de cura, tomaram posse do processo de cura para curar outras. Você acha que ele fez esse retiro para sair um monte de covarde daqui choramingando? A intenção dele era um monte de gente valente curada para curar outros. Mas não. Eu quero a gabeta. Para quê? Só para curar sua falta de fé. Toma 3 litros. Eu joguei aguamento na minha casa inteira. Até eu descobri que a cura precisava vir no meu caráter. O único lugar que a água não alcançou. A água alcançou as portas. Eu joguei água na porta. Joguei água no carro. Joguei água em tudo quanto é lugar. Mas a água não alcançou o meu caráter. E era lá que Deus precisava curar. A água não alcançou a minha mentalidade. Era lá que Deus precisava curar. A minha fraqueza tem que se fazer força. E a gente precisa parar de brincar com aquilo que é espiritual e tomar posse de vez. Porque eu estou cansado de ver um povo saindo daqui com a cabeça baixa, dando ênfase ao diabo, ao invés de dar glórias ao Senhor e falar: nós fomos curados. Eu lembro que a minha última frase no retiro foi: nós ficamos aqui, acabamos de passar por um processo de cura que o Reginaldo fez. Quem não fez, perdeu, viu? Foi maravilhoso. Foi ou não foi quem estava aqui? Um processo de cura da nossa árvore genealógica. Aí o Tiago trouxe para a gente umas folhas assim. Falei: só o Tiago mesmo. Aí eu nem sabia o nome do meu bisavô, mas eu descobri. Aí comecei a rezar pelo meu bisavô. E eu percebi, eu vi cura na minha árvore genealógica. Só que aí eu falei no final do retiro: tá bom, e agora? Nós que estamos aqui. Porque um dia eu vou ser avô de alguém, não vou? Eu não vou ser bisavô de alguém? Eu quero que o meu bisneto também tenha que quebrar a maldição? Eu não.
eu vou começar a plantar bênção nesse lugar para o meu bisneto não ter maldição nenhuma para curar. É essa a mentalidade que eu saí daqui. Eu quero ser um homem que terminou, porque terminou a maldição lá, não terminou? Então agora eu só posso plantar bênção para daqui a uns 30, 50, 60 anos à frente. A minha filha está aqui pregando o evangelho, os meus netos, e eles não têm maldição nenhuma para quebrar, só bênção. Mas parece que se não tiver desgraça, a igreja não tem motivo para louvar o Senhor. Parece que se não tiver coisa para choramingar, para murmurar, não tem motivo. Acorda, igreja católica. Acorda, carismáticos. Nós somos seres espirituais. E eu não estou dizendo que quem passou apuro essa semana era mentira, não. Eu estou dizendo o seguinte, que nós lidamos errado no momento de apuro. E nós passamos apuro e foi verdadeiro. Foi espiritual sim. Porque o diabo ficou enfurecido com o que nós fizemos ali. Ficou enfurecido. Sabe o que eu senti, Tiago, na hora que ele estava ali falando? Eu senti que naquele momento da minha oração, meu bisavô estava saindo do purgatório. Porque eu nunca tinha rezado pelo meu bisavô. Eu nunca nem sabia o nome dele. E eu senti na hora da minha oração que ele estava preso no purgatório até aquele dia em que o bisneto dele se colocou de joelho e pediu a libertação. E você acha que o diabo ficou feliz? Nossa, que lindo. Ficou enfurecido. E tentou acabar com a minha vida. Colocou um sono que eu tive, quase bati o carro. Ele dorme desgraçado esse carro e morre. Não estou dizendo que nós não sofremos. Eu estou dizendo que nós estamos perdendo uma oportunidade muito grande de dar testemunho na hora do sofrimento. Porque a gente esqueceu do que o apóstolo Paulo falou. Basta-te somente a minha graça. Só a minha graça. E eu não estou aqui para criar filho frouxo, não. Temos que parar com isso. A gente tem que levantar a cabeça porque nós somos consagrados ao Senhor. Nós somos consagrados à Virgem Maria. Eu sei porque eu vi vocês consagrando. Eu vi a devoção que vocês têm pelo São Miguel Arcanjo. E está com medo de um bostinha, de uma entidade demoníaca. Ei, olha aqui para mim. Você não está com vergonha não? De verdade, você não tem vergonha não? De ter medo de umas entidades bostinha? É bostinha, nome é bostinha. Comparado com a glória do Deus que a gente serve, comparando com o arcanjo desse que está aqui. Cadê ele? Ué, foi arrebatado o Miguel? Ah, achei que o Miguel tinha abandonado a gente, né? Só falta o pessoal falar, nossa, foi o diabo que levou a imagem do Miguel. Só falta. E eu estava ouvindo essa semana uma pregação do... Qual é o nome dele, gente? Aquele gordinho lá, qual é o nome dele? Não, o gordinho lá da... Moisés Rocha. Depois eu vou mandar para vocês. Vou pedir para mandarem aqui para vocês pelo link do Levanta. Vocês vão ficar com mais vergonha ainda. Porque ele é focado em ministério de cura e libertação. E ele fez uma pregação arrebentando o povo que era impressionante. Ele, seus bunda mole, nós temos que botar o diabo para correr, porque ele é um derrotado. E sabe do que o diabo se abastece? Do medo. Ele se abastece do medo. E o que mais imperou no meio de nós essa semana foi o quê? Medo de quê? De quem? Quando eu tive Covid, eu peguei Covid naquela época que você tinha que ficar 14 dias fechado. Nem agora não, esse pessoal que pega Covid Nutella não. Porque eu fico com raiva quando eu vejo o pessoal pegando, fulano está com Covid.
Aí vem aqui no posto, pega um atestado 3 dias e volta a trabalhar. Eu fico com raiva, porque na minha vez tive que ficar 14 dias trancado, parecendo um leproso. A minha esposa colocava comida na porta assim, ó, batia, toque, 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 saia correndo. Na minha vez foi assim. Quem pegou Covid naquela época de ficar isolado mesmo? Mas eu fiquei isolado sozinho, dentro de um quarto. Quem ficou dentro de um quarto sozinho, sem poder sair? Você sabe do que eu estou falando, né? Porque o padre Marcos foi sacanagem. Eu falei para ele, padre, é sacanagem, né? Porque ele ficou com Covid na casa paroquial, tem 8 cômodos. Ele podia ir para onde ele queria. E o pior é que ele pegou Covid uma semana atrás de mim. Eu peguei uma frente. Eu falei, se eu soubesse, tinha descido para a casa paroquial, ficado nós dois. Se eu ficava com a parte de cima e eu com a parte de baixo. Mas não, fiquei trancado. Aí eu ligava a televisão, 850 pessoas mortas. E como acontece com a gente, quando está morrendo na TV só, é triste, mas a gente não se compadece muito. Vamos falar assim, sério? Só que aí começou a morrer do lado. Em dezembro, antes da Covid, eu fui convidado para cantar nos 30 anos da Diocese. E aí a Diocese montou um ministério de música. Pegou um baixista de um lugar, um guitarrista de outro, um pianista de outro. Eu fui um dos cantores escolhido para estar lá. Daquela banda que tocou comigo, a Bruna, ela tocou contrabaixo. Achei lindo uma mulher tocando baixo. Aí a Bruna me ligou, porque ela sabia que eu estava com Covid. Ela me ligou na segunda-feira. Eu estava preso no quarto. Ela, Sidney, reza por mim, irmão. Eu falei, o que aconteceu? Minha mãe acabou de morrer. E meu pai está internado. E eu não estou me sentindo bem. Rezando. Quarta-feira ela me liga, Sidney, minha mãe acabou de morrer. O pai morreu domingo, na segunda. A mãe dela morreu na quarta. Quando foi na quinta-feira de manhã, ela me ligou, Sidney, eu estou sendo internada, eu não vou mais poder falar com você. Quando foi na sexta-feira, a Bruna morre. O pai morre na segunda, a mãe na quarta e ela morre no sábado, na sexta. Quando foi no domingo, essa sequência, segunda, quarta, sexta, no domingo, morreu o Felipe, que cantou comigo lá no dia. Já eram umas 11 horas da noite quando eu recebi a notícia. E eu trancado dentro do quarto, eu comecei a chorar desesperado, porque eu sabia que o meu coração que eu era o próximo. E eu fiquei desesperado dentro daquele quarto, e eu não tinha a minha mãe, eu não tinha a minha filha, eu não tinha a minha esposa, eu não tinha nenhum amigo lá dentro. Não é porque eu não tinha, porque eles podiam entrar, eu estava sozinho. 1h da manhã, 2h da manhã, e eu desesperado. Eu nunca cheguei no nível tão grande de desespero como cheguei naquela noite. Nunca. Um medo tomou conta do meu coração, que eu comecei a chorar de um jeito, eu não parava. E eu tinha medo, eu tinha vontade de sair gritando. A minha casa, gente, ela é alta. Eu não pensei em suicídio não, mas eu pensei em abrir a janela e correr, porque eu não tinha mais direção, eu estava desesperado. E muito desespero, muito medo. O que eu vou contar aqui agora, você acredita se você quiser. No mais hard do meu medo, no maior medo que eu estava, no desespero, quem entrou no meu quarto? Nossa Senhora de Guadalupe entrou dentro do meu quarto e ficou parada na minha frente. E não pensa que foi um encontro angélico. Não pensa que tinha anjos tocando. Oh. Ela entrou no meu quarto, olhou para mim assim e falou: ei, você está com medo do quê? Aquela frase principal de Nossa Senhora: não estou eu aqui que sou tua mãe? Não está você debaixo da minha guarda? Engole esse choro e dorme. E sumiu. E eu dormi. Acabou todo o medo. Nossa Senhora não veio. Está com medinho? Tá. Nossa, medinho.
Ei, agora é a hora de você confiar. Você passou a vida inteira falando de mim, não estou eu aqui que sou tua mãe. Cadê a sua crença? Cadê a sua fé, menino? Para com isso, vai dormir. Eu estou com você. Você está debaixo da minha guarda. Eu me agarrei nisso e fui. Olha onde eu estou. É a fé, gente. Mas isso aí não é exclusividade minha só não, você também tem. Para de ser frouxo. Para de colocar a sua espiritualidade na mão de terceiros. Sabe o que está faltando para vocês? É isso aqui, ó. O que está faltando para vocês, eu vou rezar para o Senhor para queimar teu celular. Aí vai ser espiritual mesmo. Eu vou rezar para o Senhor queimar teu celular, queimar sua TV, para ver se você tem mais tempo para isso aqui, ó. Porque aqui estão respostas que você está procurando nos outros. Está aqui, ó. Foi aqui que eu encontrei. Basta-te a minha graça. Não foi ninguém que falou não. Eu tenho amigos. Tiago ligava para mim todo dia, está bem? Eu tenho amigos que cuidam de mim. Mas o que acalmou meu coração foi: basta-te a minha graça. Basta-te a minha amizade. Basta-te o que eu fiz. Seu frouxo, até quando, igreja? Quando nós vamos tomar um posicionamento de cristãos, de dizer eu creio, eu estou aqui para o pau, estou para a briga, e eu estou falando no ar espiritual. Quando nós vamos parar de ter medo? Medo de quê? De quem? Se quem te defende é o Senhor, o teu Deus, que fez o céu e fez a terra. De um demôniozinho frouxo, derrotado, bunda mole, que não aguentou nem com o arcanjo, e acha que vai aguentar com a mão de Nossa Senhora, que te defende, que te protege. Está com medo de quê? Está com medo de quem? Seu frouxo, levanta-te. E o padre Roberto terminou assim: você tinha que ter vergonha de ser fundador de um grupo chamado Levanta-te, com essa cara de frouxo. Levanta-te. E você que está aqui sentado também, levanta-te, com a fé que Deus colocou no teu coração, e manda essas entidades ir se prostrarem nos pés de Jesus, no quinto dos infernos. Manda para onde você quiser. Mas nós temos um Deus que nos eleva, que nos protege, que nos santifica. Medo de quem? Medo de quê? Basta-te a minha graça. Quem está com Deus tira onda. Eu gosto de dizer isso: quem está com Deus tira onda. Sabe por quê? Quem caminha longe de Deus passa o resto da vida contando o milagre dos outros. Você viu lá, a irmã foi curada. Você viu lá, fulano foi libertado. Você viu lá, fulano caiu. Você foi lá, levando fulano, repousou. Quem caminha longe de Deus tem tempo para ficar olhando os outros, e só tem milagre para contar a respeito dos outros. Mas quem caminha com Ele tem milagre para contar a respeito de si próprio. Olha o que Ele fez comigo. Olha o que Ele fez na minha casa, na minha família. Olha o que Ele fez. Quem caminha com o Senhor tem que ter força. E vou dar uma ordem para vocês: parem de colocar a espiritualidade de vocês na mão de terceiros. Vocês não precisam de nenhum intermediador aqui nessa terra. Só precisam de Nossa Senhora, dos arcanjos, de nosso Senhor Jesus Cristo. De mais ninguém. Parem de buscar gurus. Parem de buscar líder. É por isso que vocês estão sofrendo. Porque fica colocando nos outros. Eles são nossos auxiliadores. Mas eu só coloco a esperança no Senhor. Por quê? Porque basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Sidney, eu te liguei porque você é meu líder. Um líder. Sou seu líder.
Sou tão seu líder que se eu comer algo estragado, vou para o banheiro igual você. Você está muito mal de líder, viu? Nós não entendemos. Só a graça dele me basta. Só a graça dele me basta. Se não bastarem para vocês, continuem colocando a espiritualidade de vocês na mão dos outros, esperando de outros. Continuem. Não façam isso. Nem aqui no Levanta-te. Não façam. Eu não preciso de intermediador que, se comer algo estragado, vai ter o mesmo fim que eu. Eu preciso de alguém acima de mim, porque eu sou mentiroso. Eu preciso de alguém que seja verdadeiro. Eu sou fraco, eu preciso de alguém que seja forte. Eu sou limitado, eu preciso de alguém que não seja. Essa é a palavra que eu quero ministrar para vocês. Essa é a palavra. Medo de quê? Medo de quem? Busquem no Senhor. De onde você está agora? Pergunta para o Senhor se a palavra que foi ministrada aqui foi humana ou foi profética. Pergunta, pede para Ele te dar a resposta. Feche os seus olhos agora e pergunta para o Senhor: Senhor, essas palavras saem da boca do Sidney, são suas ou são dele? Porque se são dele, me faz esquecer e eu vou jogar no lixo. De verdade. Pode falar: Senhor, se não for sua, eu vou jogar no lixo, porque o Sidney é tão limitado quanto eu. Agora, se essas palavras são suas, faça elas me incomodarem, faça elas hoje não me deixarem nem dormir, faz com que elas hoje me transformem, me faça uma pessoa corajosa, mas que coloque a confiança na tua graça, porque não adianta a gente andar por aí falando. Que santa é essa aqui, Laura? Santa Teresa d'Ávila? Não adianta a gente ficar andando com isso daqui na nossa Bíblia. Ó, Santa Teresa d'Ávila, olha o que ela fala: só Deus basta, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Não adianta ficar andando com isso, ficar citando passagem bíblica, ficar citando santos, se na hora da dor a gente não colocar isso aqui na prática. Basta-te a minha graça, basta-te a minha graça, diz o Senhor. Então vai falando com Deus agora na sua oração. E eu quero pedir para você agora não colocar a sua oração na minha. Não dependa da minha oração, não dependa do meu estímulo para te mandar orar. Mas eu quero pedir para você agora neste momento: Senhor, se foi a tua voz, coloca aqui no meu coração, faz fecundar no meu coração, põe coragem dentro de mim, põe coragem para sair daqui profeta, para sair daqui cheio da graça, para sair. Eu não quero que vocês olhem para mim e fiquem me achando um guru. Não, nós já temos o Cristo, nós já temos o Senhor, nós não precisamos de ninguém, não precisamos de líder nenhum, só a graça basta, só o que Ele fez basta, só o que Ele faz nos transforma. E se o Senhor falou no teu coração, se palavras foram liberadas, se você não está mais se sentindo covarde em relação à fé, eu quero pedir para você dar um passo agora e levantando, mas levantando cheio da graça, cheio e profetizando, que você levanta dizendo: só Deus me basta. Medo de quê? Medo de quem? Medo de desemprego? Não tenho. Medo de quê? De doença? Não tenho. Da morte? Não tenho. Medo de quê? Medo de quem? Vai falando com o Senhor teu Deus agora: medo de quê? Medo de quem? Medo de quê, igreja? Medo de quem? Ora no Espírito, ora no Espírito, vai tomando posse dessa força, vai tomando posse dessa graça e vai dizendo: só a tua graça me basta, só a tua graça me basta. Mesmo na tempestade, mesmo que tudo se volte contra mim, mesmo que eu perca tudo,
Só a tua graça me basta. Eu quero ser profeta. Levanta profetas aqui no Senhor, no meio de nós. Levanta homens e mulheres corajosos aqui no meio de nós. Levanta, Senhor. O Senhor está colocando no meu coração uma mulher que Deus quer dar para ela um ministério de pregação. E ela acha que não é com ela que Deus está falando, mas Deus está confirmando hoje no meu coração que é com você. Ele quer te dar um ministério de pregação. Canta lá, malaria. Faz tempo que Deus está provocando você, mulher, e você tem fugido. E o Senhor hoje, lá no imersão, Ele colocou no seu coração, e seu coração está ardendo, e hoje você veio para um grupo de oração. E o Senhor está confirmando agora o ministério que Ele está derramando sobre você. O Senhor está curando hoje uma jovem que estava com medo de dormir no escuro. Medo de quê, filha? Medo de quem? Só a tua graça me basta. Só a minha graça te basta. Em nome do Senhor Jesus, que caia por terra todo demônio de confusão. Que caia por terra todo demônio de confusão do meio de nós. Que caia por terra, lava, canta lá, xandola, que Deus está fazendo, continue em oração. O Senhor está derramando um ministério sobre você agora. Canta lá, medo de quem? Medo de quê? Medo de quem? Medo de quê? Orem, orem, orem. Vamos tomar posse essa noite do que Deus falou. Basta-te a minha graça.